Amigos alternativos, a Copa do Brasil tá pegando fogo, rolaram algumas zebras bem alternativas aí, com Cuiabá, o América Mineiro se classificando para as quartas de final da Copa do Brasil, e isso nos motivou a falar mais sobre quando a Copa do Brasil era mais democrática e tinha mais dessas surpresas. Por isso fizemos uma enquete aí nas nossas redes sociais sobre qual time deveria ser lembrado no nosso quadro Esquadrão Alternativo, um time que tivesse surpreendido, e o mais votado, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Twitter, foi o Santo André de 2004. Então vamos lembrar dessa campanha e mostrar por onde andam os jogadores, os heróis daquele título. Primeiro quero recomendar para você o melhor aplicativo de futebol do mundo, o aplicativo OneFootball. Acesse o link que está aqui na descrição, baixe e aproveite todas as funções. Tem aquelas que já são conhecidas, as estatísticas, o tempo real, as notícias, os vídeos, mercado da bola, e tem as novidades, as transmissões de jogos em tempo real de graça do campeonato alemão e do campeonato francês. É isso mesmo, você pode ver o Neymar jogando lá no aplicativo OneFootball. Baixe! Agora sim, vamos lá falar sobre a primeira participação do Santo André na Copa do Brasil, e é isso mesmo, o time foi campeão da Copa do Brasil na primeira vez que disputou, em 2004. Vale lembrar que 2004 foi um ano meio maluco, né, cheio de zebras, a gente já fez até um vídeo aqui sobre isso, sobre as várias zebras que rolaram em 2004, tá aqui na descrição, no card, para você dar uma conferida depois e lembrar desses outros grandes momentos do futebol alternativo. E falando especificamente sobre o Santo André, a campanha começou com uma vitória por 5-0 sobre o Novo Horizonte, uma amostra de força realmente. Depois o time fez 3-0 contra o Atlético Mineiro, mas aí começaram a rolar muitas mudanças no elenco. Vários jogadores saíram, ou por interesses, né, de times maiores, ou por alguns problemas diferentes, enfim. O time começou a ser desmanchado. Na segunda partida contra o Atlético Mineiro perdeu por 2-0, mas no placar agregado 3-2 e o Santo André se classificou. E aí depois veio uma grande dificuldade contra o Guarani e o time só se classificou por causa de gol marcado fora. Fez 1-1 no jogo fora de casa, depois segurou o 0-0 e aí conseguiu a classificação, o time já passando por todas essas reformulações. E como se não bastassem todas essas mudanças no elenco, veio depois a grande mudança no comando técnico. Luiz Carlos Ferreira, grande Luiz Carlos Ferreira, saiu e foi para o Sport, e aí quem foi escolhido para o lugar dele foi o Péricles Chamusca, o que já tinha sido campeão, já tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil de 2002 com o Brasiliense, naquela final bem polêmica, bem estranha lá contra o Corinthians, né? Ele estava lá no comando, também já tinha feito bons trabalhos no Nordeste, foi escolhido para assumir o Santo André e mandou muito bem. O desafio era enorme, porque depois o time pegou o Palmeiras do Wagner Love, que estava embalado desde a Série B e estava jogando bem naquela época, e aí foram dois jogos bem nervosos, bem cheio de gols, cheio de alternâncias, com muitos lances decididos em bola parada, em jogada aérea, enfim, jogos bem marcantes. Na primeira partida, 3-3, o Palmeiras chegou a abrir 1-0, depois chegou a abrir 2-1, ficou na frente do placar duas vezes, mas tomou a virada. Depois do 2-1, o Santo André fez 3-2, e aí o Palmeiras buscou o 3-3, isso tudo jogando em Santo André. Então o Palmeiras foi com uma baita vantagem para decidir em casa, né? Poderia se classificar com empates de 0-0, 1-1, 2-2, e aí a partida terminou 4-4 no Palestra Itália e o Santo André se classificou. Eu, como palmeirense, lembro muito dessa partida, com muita dor, odiei muito o Santo André naquela época, porque foi realmente uma partida muito marcante. O Palmeiras chegou a abrir 4-2, parecia tudo resolvido ali, mas o Santo André conseguiu buscar gols ali, principalmente em jogada aérea, era um ponto fraco muito evidente do time do Palmeiras naquela época, e aí o Santo André conseguiu fazer 4-4 e se classificou. Na semifinal da Copa do Brasil, o Santo André enfrentou outra surpresa, o 15 de Campo Bom, treinado por Mano Menezes. Time bem surpreendente, chegou até ali e quase se classificou. Na partida de ida venceu por 4-3, o Santo André tomou 3 gols de cabeça, provou do próprio veneno, né? Tinha feito gols ali no Palmeiras com jogadas aéreas, e aí acabou tomando 3 gols de cabeça naquele jogo contra o 15 de Campo Bom, e aí voltou para decidir em casa, começou perdendo
Vale lembrar, aliás, antes de falar do jogo, teve uma dificuldade extra, porque o Péricles Chamusca tinha sido expulso no jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo bem nervoso, os dois técnicos foram expulsos e tal. Ele foi expulso e aí depois ele foi suspenso. Entre um jogo e outro contra o 15 de Campo Bom, saiu a decisão sobre a suspensão dele, ele ficou 60 dias suspenso e o Santo André, portanto, foi treinado no jogo decisivo da semifinal pelo Sérgio Soares. Foi ele que treinou o time presencialmente ali e aí o Santo André conseguiu uma virada, o 15 de Campo Bom conseguiu sair na frente, já tinha vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 4-3, saiu na frente no segundo jogo, abrindo 1-0, e o Santo André conseguiu a virada por 3-1 com um show do Sandro Gaúcho, decidiu aquela partida e colocou o Santo André na final. Na final, o Santo André ficou de frente para um Flamengo forte, que tinha Júlio César, Felipe, Atirson, Ibson, bons jogadores de alta qualidade, e na partida de ida foi 2-2 em Santo André, e aí criou-se um clima realmente de já ganhou, afinal de contas o time foi com uma grande vantagem para o jogo no Maracanã, bastava apenas ganhar, ou até um empate por 0-0, 1-1 já bastaria para a classificação do Flamengo, então o clima realmente era da torcida levar taças, encher o Maracanã e só esperar a festa. Mas o Santo André era um time, né, como vocês podem ver, que sabia enfrentar essa situação adversa, né, de grandes torcidas contra, era uma equipe com vários jogadores experientes, que realmente tinham muita vontade, não era ali uma equipe, né, com muitas estrelas, mas eram jogadores realmente que tinham muita vontade e com muita personalidade, né? E aí eles souberam adotar a estratégia certa, deixaram o jogo meio amarrado no primeiro tempo, e tem uma declaração do Sandro Gaúcho explicando que eles sentiram desde o primeiro jogo que eles tinham um preparo físico melhor do que o Flamengo. E aí a estratégia mais adequada era essa, cozinhar o jogo no primeiro tempo e decidir no segundo, e realmente no segundo tempo o time foi para cima, adotou uma tática realmente de abafa mais tradicional que a gente tinha visto já em outros jogos e conseguiu fazer os 2 gols com Osmar e com Elvis, e aí fez 2-0 no Flamengo, calando o Maracanã de forma impressionante, criando confusão depois, a torcida protestou ali no estádio mesmo, tem relatos de agressão ao presidente da época, o Márcio Braga, foi realmente um clima de grande frustração para a torcida do Flamengo e uma festa totalmente inesperada para o Santo André, que conquistou esse título nacional. O Santo André, como eu disse, era um time que não tinha assim estrelas, grandes nomes, não era fruto de um grande investimento, nada disso, eram jogadores experientes, de personalidade, com muita vontade e também com alguns jogadores jovens de talento que tinham sido até campeões da Copa São Paulo. O Santo André foi campeão da Copa São Paulo de 2003, então tinha alguns jogadores ali que participaram daquela campanha e rechearam o elenco. Vou citar aqui um time base, assim, levando em consideração principalmente as finais. Como eu disse, o time passou por muitas mudanças durante a campanha, tem vários jogadores aí diferentes que participaram da campanha como um todo, mas levando em consideração mais a reta final, dá para dizer que o time base é mais ou menos o seguinte: Júlio César no gol, Dedimar, Gabriel e Alex Bruno na zaga, Daguia na ala direita, Dirceu e Ramalho e Elvis no meio campo e Romerito na ala esquerda. Osmar e Sandro Gaúcho no ataque. O técnico, como eu disse, foi o Péricles Chamusca, oficialmente, mas o Sérgio Soares comandou presencialmente em campo de forma interina, tanto na última partida da semifinal, quanto na decisão. Júlio César. O goleiro titular era o Júlio César. Ele disputou as finais e era o titular antes, né? Ele é um goleiro que depois que saiu do Santo André passou por muitos times menores, times do interior paulista, e se aposentou no CRB, ficou um bom tempo lá no CRB, depois se aposentou por lá. Mas vale lembrar que tem um goleiro que na época era chamado de Júnior Costa, que participou da campanha da Copa São Paulo, foi campeão lá da Copa São Paulo de 2003 e substituiu o Júnior César quando ele esteve machucado durante a campanha da Copa do Brasil. Nem foi tão bem assim, não transmitiu muita segurança e tal, mas ele era muito jovem na época e depois ele até mudou de nome, passou a ser mais conhecido como Ângelo Júnior e foi jogar na Itália. Tá na Itália há bastante tempo, passou por equipes importantes, Sampdoria, Bolonha, e estava nessa campanha aí, foi importante nessa campanha também. Dedimar. Esse era um dos principais líderes desse elenco, o capitão, levantou a taça, participou das 11 partidas, jogador realmente muito importante, que depois que saiu do Santo André foi jogar no Japão por bastante tempo, depois voltou, atuou por algumas equipes menores, chegou a jogar no Santo André novamente, treinou o Santo André, mas virou observador técnico, olheiro, passou pelo Bahia e atualmente está no Palmeiras. Alex Bruno.
Esse é um dos jogadores mais conhecidos desse elenco, né? E tem algumas histórias conhecidas. Primeiro, antes dele chegar ao Santo André, vale contar a história de como ele chegou até lá, que ele disse que ele estava no Bebedouro e interceptou uma ligação de um dirigente do Santo André que estava interessado em um goleiro, e aí ele se ofereceu ali. Vocês estão interessados também em um zagueiro? E aí ele teria conseguido o teste e se firmou lá no Santo André, conseguiu espaço e jogou bem na campanha da Copa do Brasil e depois foi para times importantes, jogando bem, mal, bem em alguns, mal em outros, mas passou por São Paulo, passou por Botafogo, Atlético Mineiro, Paraná, Sport, futebol português. Aí depois começou a rodar por times menores, se aposentou em 2017 no Camboriú e virou empresário. E ele é um empresário, assim, daqueles que muda bastante de ramo. Ele já teve sorveteria, pizzaria, barbearia, lan house, loja de sapatos, um pouco de tudo em poucos anos. A última informação que a gente tem é que ele está com uma barbearia. Enfim, virou um grande empreendedor aí brasileiro. Gabriel, que depois também ficou conhecido como Gabriel Limeira, é um zagueiro que eu lembro dele por ser muito alto, muito bom em jogo aéreo, ele tem 1,90 m, né? E ficou no Santo André até 2006, depois teve uma carreira um tanto alternativa, passou pela Suécia, pela Turquia, depois jogou em times do Nordeste, jogou bastante tempo no CRB e encerrou a carreira recentemente, em 2019, no Vila Nova de Minas Gerais. Da Guia. Esse é um jogador que a gente não tem muitas informações sobre o que ele fez depois que se aposentou, mas tinha que citar ele aqui porque foi um jogador importante, era um jogador muito versátil, que dentro da mesma partida exercia várias funções, normalmente atuava ali pela lateral, ala direito, mas jogava no meio campo, até de zagueiro se preciso, e foi muito importante realmente, ele ficou no Santo André depois desse título e se aposentou em 2008. Se você tiver mais informações sobre onde foi parar o Da Guia, coloque aí nos comentários. Dirceu Xavier. Esse é um jogador que eu lembro de ter jogado muito na final lá no Maracanã, talvez até por já conhecer o estádio, ele já tinha uma passagem pelo Fluminense, foi revelado no Fluminense, inclusive, e jogou muita bola, marcando muito bem ali os jogadores de ataque do Flamengo, lembro disso, e aí depois ele ficou um tempo no Santo André, aí foi jogar num time de Israel, no Maccabi Haifa, voltou depois para o Santo André, encerrou a carreira no São Bernardo, e voltou e foi depois para a cidade natal dele, Cabo Frio, montou uma quadra por lá. A última informação que a gente tem é que ele estava se mantendo com uma quadra que ele administra por lá. Ramalho. Esse é um personagem curioso já pelo nome, né? Afinal de contas, o Santo André tem o apelido de Ramalhão, e aí tinha lá no time o Ramalho, que se tornou um jogador famoso, passou pelo São Paulo logo depois, teve uma passagem razoável ali pelo São Paulo, jogou muito por times de Goiás, jogou no próprio Goiás, jogou no Atlético Goianiense, no final de carreira também teve outras passagens por outros clubes menores do estado, e é um dos poucos jogadores que ainda está em atividade, ele está com 40 anos, mas está jogando a Série D pelo Frei Paulistano. Elvis. Esse era um dos jogadores jovens e que parecia até promissor, né? Ele teve uma chance logo depois no Botafogo, mas sofreu com muitas lesões, nunca também teve muitas oportunidades por lá e ficou pouco tempo no Botafogo. Chegou a voltar ao Santo André em 2013, mas a carreira dele sempre foi muito marcada por lesões, realmente não deu muito certo e se aposentou em 2018 lá no estado, na cidade natal dele, jogando pelo Dimensão Capela de Alagoas. Romerito. Grande Romerito, jogador de muita qualidade técnica, tanto que depois de vencer a Copa do Brasil pelo Santo André, teve uma passagem pelo Goiás e aí foi pro Sport e foi campeão da Copa do Brasil. Fez parte daquele time lá que venceu a Copa do Brasil de 2008, surpreendeu muita gente também. A gente até já destacou aqui no Esquadrão Alternativo também. Vale você dar uma conferida, tá aqui no card, tá aqui na descrição. Vale dar uma conferida e lembrar daquele time. E aí depois ele chegou a voltar para o Goiás, passou muito por times goianos, se aposentou por lá em 2015 e ia treinar a Aparecidense na Série D de 2020, mas rolou uma história curiosa. Pouco antes da estreia ele teve Covid-19, não teve uma recuperação fácil, estava mal, e o técnico que assumiu interinamente, Thiago Carvalho, deu muito certo, o time estava indo muito bem e a diretoria resolveu efetivar essa troca. O Romerito ficou como técnico das categorias de base e o Thiago Carvalho ficou como técnico principal. Dizem que rolou uma trairagem lá, que o Thiago Carvalho não estava seguindo as orientações à distância do Romerito, mas fato é que o Thiago Carvalho deu muito certo, a Aparecidense está fazendo uma boa campanha na Série D. Osmar Cambalhota.
Esse também é um dos jogadores mais marcantes desse time, porque logo depois ele foi para o Palmeiras e teve bons momentos por lá. Ele terminou 2004 mesmo, terminou com 11 gols em 18 jogos. Então realmente teve umas boas atuações, mas é um jogador que sofreu muito com lesões. Depois do Palmeiras ele foi para o Grêmio, passou por times nordestinos, times do interior paulista, mas a carreira dele foi muito atrapalhada realmente por causa de lesões no joelho. Aí ele se aposentou em 2018, atualmente apenas cuida de um sítio de propriedade dele, vive no interior, mas é muito ativo nas redes sociais. Ele aparece bastante, conversa, interage com torcedores do Palmeiras, que mostram respeito a ele. Já teve gente até pedindo para ele voltar em alguns momentos de crise aí do Palmeiras. O pessoal fala, tem que ter um jogador com vontade como era você, e realmente o Osmar mostrava muita vontade em campo. Sandro Gaúcho. Esse já não é tão lembrado, mas foi um dos jogadores mais importantes dessa campanha, muito decisivo, muito experiente, acho que foi muito importante exatamente para esses jogos grandes do Santo André, né? Mas ele já era muito veterano, então tanto que se aposentou em 2007 pelo próprio Santo André, e depois disso ele tentou ser coordenador técnico, tentou até ser vereador também, foi candidato, mas não se elegeu, e atualmente ele vive nos Estados Unidos. Dos jogadores reservas, quero destacar aqui duas curiosidades. Uma é sobre o Macanak. Talvez você lembre, se você acompanha aquela campanha, você lembra do Macanak, que era visto ali como um talismã, também um jogador promissor, muito jovem, tinha até participado da campanha da Copa São Paulo também. Ele é um jogador que teve uma história assim bem complicada, porque ele saiu depois do Santo André, foi para a Suíça, aí da Suíça foi para o Paraguai, e quando voltou ao Brasil ele chegou a ficar sem time e se tornou vendedor de tênis, parecia que ia realmente ter um final de carreira ali, mas aí voltou a jogar, teve outras chances de voltar a jogar e se destacou no São Bento, na Série A2, conseguiu ainda ter um momento de glória no futebol e se aposentou em 2018. Outro reserva curioso daquele time é o lateral direito Pará. Esse Pará que está no Santos, né, que passou recentemente pelo Flamengo, pelo Grêmio, ele era reserva, foi revelado no Santo André, mas era um reserva, um jogador jovem que estava surgindo ali no Santo André, mas tem esse título da Copa do Brasil no currículo. Quanto aos treinadores que participaram dessa campanha, Luiz Carlos Ferreira morreu recentemente, técnico que deu início a todo esse trabalho do Santo André, participou da construção desse grupo, acabou saindo por uma proposta melhor, foi treinar o Sport na época, morreu recentemente em setembro, foi muito triste, foi uma morte muito lamentada no interior paulista, principalmente, né, onde ele era considerado o rei do acesso. Sobre o Péricles Chamusca, que foi o técnico de fato que assumiu logo depois do Luiz Carlos Ferreira. Ele tem treinado muitos times do Oriente Médio, atualmente está na Arábia Saudita, no Al Faisaly. De título mais relevante assim que ele teve foi quando ele voltou ao Brasil em 2010 e foi campeão catarinense pelo Avaí. E o técnico interino que comandou o Santo André presencialmente nos jogos das finais, os 3 jogos finais, era o Sérgio Soares, que é um técnico que conseguiu até algum sucesso ali no Bahia, no Ceará, foi campeão estadual. Recentemente ele estava na Ferroviária e foi demitido neste ano. E o que aconteceu com o Santo André depois desse título tão importante? O time viveu muitos altos e baixos desde então. Em 2005, no ano seguinte, disputou a Libertadores, afinal de contas, Copa do Brasil dá vaga na Libertadores, caiu no grupo do Palmeiras, chegou a vencer o Palmeiras, chegou a fazer 6-0 no Deportivo Táchira, mas perdeu outros jogos importantes e ficou na 3ª posição do grupo, sendo eliminado, portanto, na primeira fase. Depois disso, o clube viveu muitos altos e baixos, o time chegou a ser rebaixado no Campeonato Paulista e também chegar na 1ª divisão do Campeonato Brasileiro, disputou a Série A e em 2010 foi vice-campeão paulista da Elite, chegou na final, quase foi campeão paulista em 2010, mas pouco depois o time começou a se meter numa crise realmente bem complicada ali a partir de 2012, crise financeira, com péssimos momentos. Isso só começou a melhorar a partir de 2015, quando o time voltou a disputar a Série A. Até o ano passado estava na Série A2 do Campeonato Paulista, mas conseguiu acesso e fez uma ótima participação na Série A1 esse ano e garantiu vaga para a Série D, então vai voltar a disputar uma competição nacional em 2021 na Série D. E você, amigo alternativo, o que você lembra desse título do Santo André? Comente aí embaixo suas principais memórias sobre essa zebraça e também comente que outro tipo de zebra, de grande esquadrão alternativo você quer que a gente faça aqui no nosso canal no YouTube. Já tivemos várias ideias
bem legais aí para o futuro próximo, como o Juventude de 99 foi muito votado, mas tem o Vitória de 2010 vice-campeão, Figueirense vice-campeão, Brasiliense vice-campeão, Ceará vice-campeão. São grandes esquadrões que merecem a nossa homenagem. Deve aparecer aqui em breve, então ative as notificações do nosso canal para não perder. Também siga a gente nas redes sociais e deixe seu like nesse vídeo, é claro. É isso, amigo. Até a próxima!